Pronto, pode começar. Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Ademar, eu sou técnico aqui da Secretaria Municipal de Educação e vou fazer uma explanação para vocês aqui, para tirar algumas dúvidas sobre a avaliação de desempenho referente ao ano 2025. Tá? Então é importante inicialmente destacar que a avaliação ela está sendo realizada no período de 22 de janeiro, foi ontem, né, iniciou ontem, vai até o dia 22 de fevereiro de 2026. E ela se refere ao ano de 2025. Então, a partir de 2026, a Secretaria Municipal de Educação está implementando a avaliação anual de desempenho, conforme a Instrução Normativa 02 de 2025. Recentemente, a CEMED divulgou um edital convocando uma lista de servidores que estão com o triênio, né, completo, estão aptos à progressão em 2026. É importante destacar que a avaliação anual de desempenho ela é aplicável a todos os servidores que se encaixam nesses cargos mencionados aqui. Ou seja, são professores efetivos da Rede Municipal de Ensino de Marabá e auxiliares de secretaria. Então, independente de você estar naquele edital, naquela relação do edital de convocação, você deve realizar a avaliação anual de desempenho referente ao ano de 2025. Porque caso você não esteja no edital, mas você vai compor essa avaliação desse ano, 2025, ela vai compor o triênio da sua progressão. Tá? Então vamos lá. Eu vou destacar alguns pontos aqui da orientação, que eu acho que pode ser dúvida de boa parte dos profissionais da rede. Primeiro ponto, existem 5 formulários. 5 formulários foram disponibilizados para as escolas em uma pasta compartilhada no e-mail da escola. Esse e-mail foi enviado ontem, né, para o e-mail institucional de cada unidade de ensino. Então, se sua escola, o seu gestor, o responsável por acompanhar o e-mail, não localizou ainda esse e-mail da comissão com esse compartilhamento do link, você deve verificar na caixa de spam ou entrar em contato com a CEMED, né, com a comissão, para verificar o que ocorreu em relação ao fato de não ter recebido o e-mail. Após o recebimento desse e-mail, o gestor da escola ele deve compartilhar os links, né, compartilhar esses formulários com a equipe de profissionais da escola que irão realizar a avaliação de desempenho. Então, o formulário de professores sala de aula, que é esse primeiro formulário que a gente tem a orientação aqui no card, professores sala de aula e professores fora de sala de aula são 2 formulários destinados a esses profissionais que se encaixam nessa situação. Então, esses profissionais eles serão avaliados pela coordenação, né, pelo coordenador pedagógico, pelo orientador educacional e a direção escolar e vice-direção, quando houver. Esses profissionais, no caso o coordenador, o orientador, o diretor escolar e o vice-diretor, eles devem preencher esse formulário de avaliação do professor sala de aula. Eles deverão avaliar, né, os professores sala de aula, eles deverão avaliar os coordenadores e orientadores e a direção escolar e vice-direção. Na prática, como funciona? Quem lhe avaliou, quem preencheu o formulário de avaliação sua, se, por exemplo, for o diretor que avaliou o professor sala de aula, esse professor da sala de aula também irá avaliar esse diretor no formulário específico de avaliação do diretor. Tá? Esse card, ele destaca a quantidade de formulário que cada profissional terá que preencher. No caso dos professores sala de aula, eles terão que preencher até 2 formulários, né? Um para cada categoria. Um formulário de avaliação de coordenador e orientador e um formulário de avaliação de diretor e vice. E assim, cada ponto aí do card, né, os coordenadores e orientadores têm um detalhamento de quem eles devem avaliar, o diretor e vice também, e o auxiliar de secretaria da mesma forma. Eu vou abrir aqui o formulário dos professores sala de aula. Então, aqui é uma pasta, eu vou pegar a escola Heloísa de Souza Castro como exemplo, né? Quando abrir o link que foi enviado para a escola, ele vai abrir uma pasta semelhante a essa, da sua escola, com os formulários de avaliação. No caso da escola Heloísa, ela tem 5 formulários aqui, né? Por que ela tem 5 formulários?
porque ela tem professor e sala de aula, no quadro de lotação da escola, tem professor, sala de aula, professores fora da sala de aula, o gestor, né, o diretor e vice, coordenador e orientador pedagógico e auxiliar de secretaria. Então, essa escola, Heloísa de Souza Castro, ela tem no seu quadro de lotação essas cinco categorias de profissionais que serão submetidos à avaliação de desempenho. Por isso que eu usei essa escola aqui como exemplo, porque ela tem todos os formulários. Então, já fica um exemplo de uma escola que está com o quadro completo em relação aos profissionais que deverão ser submetidos à avaliação de desempenho. Então, vamos iniciar pelo formulário de professores em sala de aula. Observa que cada formulário ele inicia com o nome Avaliação Anual de Desempenho. À frente tem o cargo, no caso aqui auxiliar de secretaria, ano 2025. Por que ano 2025? Porque essa avaliação ela se refere ao ano de 2025, embora ela esteja sendo realizada em 2026. E o nome da escola. No caso aí, MF Heloísa de Souza Castro. O formulário de professor e sala de aula é o único que não tem o nome do profissional, no caso, professor, sala de aula, após o título do formulário. Observa aí, ó. Auxiliar de secretaria tem, coordenador orientador também, gestor escolar da mesma forma, fora de sala de aula também está especificando aqui, e os de professor regente só tem a descrição do formulário, avaliação de desempenho 2025 e o nome da escola, tá? Então é tranquilo, você vem aqui, abre esse formulário, acho que já tem ele aberto aqui, esse formulário. Então, abrir o formulário. Quem vai preencher este formulário aqui? Vamos voltar lá no card. Quem deve preencher esse formulário é o coordenador e o orientador e o diretor e o vice. Ou seja, esses profissionais aqui que deverão avaliar os professores em sala de aula. Então, se você é diretor da escola Heloísa de Souza Castro e vem aqui, vamos simular que seja o diretor. Eu vou colocar meus dados aqui, uns dados fictícios aqui, só para simular o preenchimento. Então, o diretor da escola Heloísa, ele vem aqui e vai colocar seu nome, né? Observa, ó, que tem cargo avaliado, professor sala de aula, e a escola, e o nome da escola. E as instruções, ó, em cada critério apresentado, avalie individualmente cada professor listado. Nome completo do avaliador, o cargo, né, o diretor escolar, ó. Esse cargo ou função que exerce é do avaliador, tá? Tá se referindo ao avaliador. Então, é o diretor, a matrícula, o CPF, todos esses campos são obrigatórios, tá bom? Então, avançar. Aqui nós vamos iniciar a avaliação. A primeira seção se refere à capacidade de iniciativa e inovação. Aí tem as perguntas referentes a esse quesito. Então, a primeira pergunta, apresenta alternativas para solucionar problemas imprevistos e situações inesperadas em sala de aula e no ambiente escolar, agindo de forma proativa no exercício do seu cargo. Aí o diretor vai avaliar esse quesito, a relação de professores aqui, ele vai atribuir um conceito para cada professor desse, tá bom? Aí ele vai colocando aqui, ó, bom, ótimo, ele tem que preencher de todos, tá? Estou colocando aleatoriamente aqui o conceito só para demonstrar, tá? Ok, respondeu, ele vai repetir esse processo agora na próxima pergunta. Apresenta sugestões para a melhoria das práticas educativas? Aí, novamente, ele vai lá, ele vai repetir isso aqui em todas as perguntas, tá bom? Ele tem que atribuir uma nota, um conceito da lista de professores sala de aula. E assim ele vai repetir esse processo em todas as etapas, tá? Respondeu as questões, avança até a 7ª sessão. Feito isso, ele vai concluir o formulário, ok? Essa é a avaliação de professores sala de aula, tá? Aí, ó, o diretor vai fazer esse processo, o vice, o coordenador, o orientador também irão fazer. Então, nós temos aqui 4 pessoas da Escola Heloísa que irão responder esse questionário de avaliação de professores em sala de aula. Agora vamos para o formulário de avaliação de professor fora de sala de aula. Observa aqui, ó.
cargo avaliado, professor fora de sala de aula. O formulário, ele detalha aqui quem são esses profissionais fora de sala de aula, né? Professores readaptados, professores lotados nos espaços pedagógicos, professores lotados na CEMED e professores lotados nos conselhos. Essa descrição aqui, ela inclui, embora nós estejamos nos referindo aqui a um formulário de escola, mas ela menciona todos os profissionais de fora de sala de aula de modo genérico. Pode ver que ela inclui até a CEMED, tá? Aí, novamente, aqui vai realizar a avaliação desses profissionais. Aí, o nome completo do avaliador. Novamente, vai colocar lá a função, né? Vamos imaginar aqui que seja o vice-diretor ou o coordenador pedagógico. Ele vai fazer essa avaliação. E aí, vai colocar a matrícula, o CPF e avançar. Esses formulários, eles estão configurados para aceitar apenas uma resposta por e-mail, tá? Então, o diretor, ele logou com um e-mail para responder o formulário, ele só vai aceitar, o formulário só aceita uma resposta desse e-mail, tá? Para realizar outra resposta, para o orientador responder o formulário, ele tem que logar com o e-mail dele, o e-mail pessoal do orientador, e assim para os outros cargos também. Avancei. Aí aqui tem aquelas áreas, né? Capacidade de iniciativa e inovação, a lista de professores fora da sala de aula da Escola Heloísa, está aqui, e você vai marcando os conceitos de cada um. Vai avançar até a última sessão e concluir a avaliação desse profissional. Agora é o formulário de avaliação de gestores. Quem vai preencher esse formulário de avaliação de gestores? Professor lotado em sala de aula, professor lotado em espaço pedagógico, no caso, professor fora de sala de aula, né? O auxiliar de secretaria, o coordenador, o orientador e o vice. Então, o diretor, ele será avaliado por todos esses cargos aqui, essas funções que estão listadas aqui nesse formulário, tá bom? E é importante os colegas que já realizaram o preenchimento auxiliar aqueles que estão em dúvida, né? Um exemplo, o professor de sala de aula foi lá e respondeu a avaliação do diretor da sua escola. Um colega seu, que também é da sala de aula, está em dúvida se ele deve ou não preencher esse formulário. Então, você pode auxiliar ele esclarecendo esse ponto, que ele deve ir lá, acessar o link e realizar esse preenchimento. Inclusive, o gestor da escola, ele recebeu essa pasta com esses formulários. Ele pode disseminar, pode compartilhar esses links dos formulários no grupo de WhatsApp da escola, né, dos professores, o grupo de servidores da escola. Acredito que a maioria das escolas deve ter um grupo de WhatsApp com os profissionais que trabalham lá. Então, você compartilha esse link lá, pode ser compartilhado. Até pelo celular dá para responder esses formulários, tá bom? Então, aqui é o formulário de gestores, né? Eu já demonstrei mais ou menos como é que é feito. O formulário de coordenador e orientador, ele descreve aqui em cima o cargo avaliado, a unidade de ensino, ó, todos eles têm no cabeçalho essas informações. Além da descrição do cargo que será avaliado, ela está no próprio título do formulário, ela também aparece aqui, ó, cargo avaliado, coordenador e orientador educacional. E aqui a relação de profissionais, né, com cargo e função dos avaliadores, ou seja, professor lotado em sala de aula, professor lotado em espaço pedagógico, diretor escolar e vice-diretor deverão realizar a avaliação do coordenador e do orientador. Então, se a escola tem um coordenador pedagógico e um orientador, esses profissionais aqui deverão responder 2 questionários de avaliação. Deverão responder um questionário de avaliação, em que vai ter o coordenador e o orientador na lista de profissionais. Vou iniciar o preenchimento aqui para vocês verificarem. Vou colocar aqui o nome completo, nome do avaliador, cargo ou função que exerce. Vou marcar aqui professor sala de aula, só para demonstração. A matrícula, CPF e avançar. Ó, observem que
nesse formulário de avaliação de desempenho da Escola Heloísa, constam 3 servidores, tá? Esses 3 servidores, eu não sei informar aqui, mas provavelmente aqui é ou um orientador, ou 2 orientadores, ou um coordenador e 2 orientadores, enfim. Esses 3 profissionais aqui, eles se enquadram nessa categoria aqui, nesse cargo, tá? Porventura, a escola detectou uma falha nessa informação aqui, na relação de servidores que está no formulário, por exemplo, o servidor fulano de tal não é mais coordenador pedagógico aqui da escola. Ele não deveria estar nesse formulário aqui. Você deve entrar em contato aqui com a secretaria, com a comissão, para realizar esse ajuste no formulário. Então, preencheu todos os quesitos, um a um, vai avançando até a última sessão e finaliza o formulário de avaliação de coordenador e orientador. O formulário de avaliação anual de desempenho do auxiliar de secretaria, ele deverá ser avaliado, né, pelo diretor escolar, pelo vice-diretor ou pelo secretário escolar.